Galerinha, então dando sequência aí a nossa apostila de artes, tá? Capítulo 8, página 36, contando histórias. Então a gente vai olhar a nossa apostila para ver o que ela vai contar, o que ela vai nos contar, né, nessa aulinha de artes. Vamos lá. Então a gente finalizou essa unidade e vamos começar agora então a nova unidade. Vamos lá. Então, nós temos aí, contando histórias, né? Unidade 8, nossa última unidade de artes desse bimestre. Então, a gente percebe que na imagem, né? Tem uma professora contando uma história, Pedro Malazartes, que a gente também falou um pouco em língua portuguesa. Você já assistiu uma contação de história? O que achou? Né? Muito divertido, né? Escutar alguém contando uma história. O papai e a mamãe contando uma história pra gente dormir. Você já ouviu falar do personagem Pedro Malazartes, né? A gente ouviu falar lá em língua portuguesa, né? Que ele inventava um monte de lorota, né? De mentiras para conseguir se dar bem. Você conhece alguma história popular? Se conhece, compartilhe com os colegas, né? A gente tem o nosso folclore, que é rico aí em histórias populares, tá? Aí tá a professora, né? Contando a história. E aí nós vamos lá. Aí nós temos uma imagem, né, de uma festa popular, Boi Bumbá, em Salvador, na Bahia, né, que faz parte aí então das nossas festas populares brasileiras, tá? E temos as perguntinhas. O que você observa nesta imagem, né? Então a fotografia registra aí a comemoração da festa do Boi Bumbá em Salvador, na Bahia, certo? Numa rua aí dessa cidade tão linda. Em sua opinião, quem é o principal personagem da festa, né? Se o nome da festa é Boi Bumbá, então o principal personagem aqui a gente vê nas fantasias, né, que é um boi, certo? Você já ouviu a história que deu origem a essa festa popular? Sim ou não, tá? As histórias de antigamente. Então, desde muito pequenos, costumamos ouvir e contar histórias. O costume de contar histórias surgiu há muitos anos, quando os seres humanos ainda viviam nas cavernas e registravam cenas do cotidiano nas paredes. Os contos populares estão ligados ao costume de contar histórias, que não têm um autor específico. Eles surgiram sem lugar ou momento definidos e foram passando das pessoas mais velhas para as mais novas, por meio da contação de histórias. Então, os contos de fadas, os contos populares brasileiros, também conhecido como causos, são exemplos desse tipo de história. Normalmente, esses contos populares são contados dos mais velhos para os mais novos, né? Os causos brasileiros. Muitas histórias estão relacionadas com as tradições, o costume que herdamos dos povos que deram origem à nossa cultura, como os indígenas, os africanos e os europeus. Essas histórias entretinham adultos e crianças e eram passadas pela fala e não lidas em livros. Geralmente tinham temas divertidos e diversos e muitos também apresentavam os costumes das pessoas da cidade ou do campo, contando um pouco do seu cotidiano. Por exemplo, né, uma pescaria ou quando foi caçar um animal. Com o passar dos anos, algumas dessas histórias se tornaram populares e passaram a ser registradas em livros por escritores ou pessoas que estudavam. Dois respeitados pesquisadores foram responsáveis pela coleta e o registro da maioria dessas histórias. Luiz da Câmara Cascudo, conhecido como Câmara Cascudo, e Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, conhecido como Silvio Romero. Né? Então, contos populares, né, ou popular, é algo muito conhecido pela população. Aí nós temos, né, o folclorista, né, o contador de folclore Luiz Câmara Cascudo, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 1898, e foi um importante escritor brasileiro. E Silvio Romero, que nasceu em Vila de Lagarto, em Sergipe, em 1851, que também, né, foi um importante aí contador, folclorista, né, que registrou aí os folclores brasileiros.
Foi por conta desses registros que hoje nós temos conhecimento, então, dessas diferentes versões das lendas tradicionais, criaturas fantásticas, monstros do mar, né? Iara, o Saci Pererê, os causos que resultam nas aventuras dos personagens típicos, como Pedro Malas Artes, que a gente estudou lá em língua portuguesa. Então, folclore brasileiro. Vamos entender um pouco mais sobre a Iara. Então, Iara é uma personagem muito popular do norte e do nordeste do Brasil. A lenda conta a história de uma criatura meio mulher e meio peixe, que vivia nos rios chamando a atenção dos pescadores com uma linda voz, levando-os para o fundo das águas. Pedro Malas Artes é um dos exemplos de um personagem muito conhecido nos contos populares brasileiros. Em muitas de suas aventuras, ele utiliza artimanhas para conseguir as coisas. A história Sopa de Pedras, que a gente leu lá em língua portuguesa, por exemplo, ele consegue convencer a senhora avarenta a fornecer alimentos para a preparação de uma sopa especial. Então, a artimanha é uma estratégia, né? E a avarenta é uma pessoa mesquinha que não gosta de dividir as coisas que tem. Os contos populares carregam costumes e expressões do dia a dia, nas histórias passadas de geração em geração. Crianças e jovens aprendem lições valiosas, né, com os contadores desses contos. Então, a nossa apostilinha de artes, né, ela tem aqui um caça-palavras. Ó, reúne-se com seus colegas para encontrar as palavras no diagrama abaixo, depois converse o significado. Então, aqui tem as palavras causo, né, que é uma história, folclore, que é o conjunto, né, dos personagens aí da nossa cultura, história, a Iara, que é um dos personagens folclóricos, Malas Artes também, e popular, que é algo conhecido por todos. Então, vocês vão encontrar as palavrinhas aí no caça-palavras. Como você viu, Pedro Malas Artes é um personagem que se destaca nos contos populares brasileiros. Aí aqui pede para vocês pesquisarem sobre ele, né, e escreverem as informações. Mas isso aqui não é obrigatório fazer, certo? Sendo assim, então, a gente finaliza aí a nossa apostila de artes. Aqui nós temos o nosso resumindo. Então, arte culinária, número 2. Fotografia, número 4, histórias em quadrinhos, número 3 e contação de histórias, número 1. Depois nós temos a imagem 1, 2, 3 e 4, certo? Então essa daí é a nossa apostilinha de artes. Um grande abraço para vocês e até o terceiro bimestre.